Há um tempo atrás, quando eu ainda não havia me aposentado, eu vivia uma rotina que para muita gente parece normal. Trabalho, filhos pequenos, casa, responsabilidades, cobranças por todos os lados. E no meio disso tudo, eu tomava remédios fortíssimos para ansiedade e depressão. Era como se eu estivesse sempre correndo, mas sem saber para onde. E aí começaram a surgir umas perguntas dentro de mim. Será que a vida é só isso mesmo? Acordar cedo, cumprir obrigações, pagar contas, tentar dar conta de tudo e depois repetir tudo no dia seguinte? Depois vem a aposentadoria, o tempo passando, o corpo cansando e aí a gente só espera envelhecer e morrer? É só isso? Essas perguntas começaram a martelar dentro de mim e por mais que eu não tivesse resposta, eu sentia que algo estava tentando me acordar por dentro. Foi aí que começou o meu processo de despertar espiritual. Foi aí que eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade. E eu aprendi com o tempo que desenvolver a espiritualidade não é mágica. Desenvolver a espiritualidade é um processo que tem começo, mas não tem fim. E como todo processo, ele precisa de uma base firme de sustentação. Hoje, eu quero te mostrar os 3 pilares que sustentaram o meu caminho e que podem sustentar o seu também. Porque quando você começa a desenvolver a sua espiritualidade, tudo muda. Mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Meu nome é Gláucia Furlan, eu sou formada em psicologia e criadora do projeto Espiritualidade Ativa. Aqui eu converso com você sobre espiritualidade, autoconhecimento e energia. Me ajude a fazer este canal crescer, se inscreva, ative as notificações e se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para que esta mensagem chegue mais longe. Depois de tudo que eu vivi, a rotina exaustiva, os remédios fortes, sobrecarga emocional e aquele incômodo que eu não sabia nomear, eu comecei a buscar respostas. Mas naquela época eu ainda não sabia que eu estava desconectada de mim mesma. Eu não tinha a menor ideia do que era espiritualidade e nem que eu poderia desenvolvê-la. Eu não conseguia enxergar que a minha vida estava rodando no automático. Eu achava que o problema era a vida lá fora, o trabalho, os outros, o mundo. E como muitos fazem, eu fui procurar ajuda nos lugares mais próximos. Na religião, achando que talvez estivesse me faltando fé. Na terapia, buscando entender a minha mente. Nos conselhos de amigos, de colegas, de pessoas que pareciam ter a vida mais resolvida que a minha. Mas mesmo com tudo isso, o vazio continuava ali. Uma sensação de que nada era suficiente. E a pergunta que não cessava na minha cabeça: a vida é só isso? Foi só depois de muito tempo e de muitas buscas que algumas luzes foram aparecendo no meu caminho. Livros, vídeos, palestras, práticas. E sem perceber eu comecei a silenciar por dentro e comecei a escutar com a alma. Foi nesse ponto que a espiritualidade começou a brotar na minha vida. Mas não como uma religião, nem como um manual de regras. A espiritualidade veio como um chamado da minha alma para me lembrar quem eu sou de verdade. Agora eu preciso te dizer uma coisa que eu aprendi na pele. O desenvolvimento da nossa espiritualidade não acontece de forma aleatória. Ele pode até começar com um estalo, com uma dor, com um vazio, que é o famoso despertar. Mas ele só se sustenta se você tiver raízes profundas, porque o mundo não para. A rotina vai continuar te puxando, os medos, as distrações, o cansaço, tudo vai tentar te fazer voltar para o automático. E se você não tiver uma base sólida,
uma espiritualidade que te enraize, que te sustente, que te lembre quem você é, você cai de novo. Você se abandona de novo. Volta para o mesmo ciclo de sempre. Sobreviver em vez de viver. Foi aí que eu entendi. Sem base, desenvolver a nossa espiritualidade vira só mais uma tentativa frustrada de mudança. E é por isso que hoje eu quero compartilhar com você os 3 pilares que sustentam uma espiritualidade ativa. Pilares que não vieram de livros, nem de frases prontas, mas da minha experiência real. Eles foram e ainda são o que me mantém firme nessa caminhada. Vamos juntos? O primeiro pilar é a presença. Quando eu comecei a entender sobre espiritualidade, uma das primeiras coisas que eu percebi foi o quanto eu vivia fora de mim. O corpo estava presente, mas a mente estava no futuro, no passado, nos problemas, nas cobranças, nos e se da vida. Presença não é apenas estar em um lugar, é estar inteiro naquele momento. É sentir a água escorrendo no seu corpo enquanto você toma banho. É olhar nos olhos dos seus filhos e não só para a tela do celular. É perceber o céu bonito, o vento no rosto, o café quente nas mãos. E mais do que isso, é se perceber. Notar quanto a sua energia mudou. Reconhecer que está reagindo por impulso. Entender que está irritado, ansioso, desconectado e ao invés de se culpar, respirar e voltar para si. Estar presente é sair do piloto automático. É trazer a alma de volta para o corpo. É dizer para você mesmo: ei, eu estou aqui, comigo. Sem presença, você nem percebe que está se afastando de si mesmo. Com presença, você começa a se reencontrar. E esse reencontro é o começo de toda transformação. A presença é o primeiro passo do caminho espiritual, porque é impossível se reconectar com a sua essência se você não está nem aqui. O segundo pilar é a escuta. Depois que eu comecei a praticar a presença, eu percebi que existia uma voz dentro de mim que sempre esteve ali, mas eu nunca tinha escutado de verdade. A alma fala o tempo todo, mas ela é muito suave, ela fala baixinho e a gente só escuta quando silencia o barulho do mundo. O que grita é o medo, é a culpa, é a opinião dos outros. É aquele, sabe, aquele você tem que, você precisa, você vai decepcionar, não seja ingrato. Só que quando você começa a criar espaço para o silêncio, mesmo no meio da rotina, algo mágico acontece. Você começa a perceber os sinais. Um desconforto sutil numa conversa que antes você ignorava, uma sensação de cansaço em certos ambientes, um aperto no peito diante de uma decisão que deveria ser boa, um alívio silencioso quando você se afasta de algo que já não faz sentido. Essa escuta é sagrada. É ela que mostra o que ainda está vibrando com a sua alma e o que não está mais. E sim, alguns afastamentos vão acontecer, sem mágoas, sem brigas, sem precisar explicar demais. Você apenas sente que aquilo não cabe mais em você e tá tudo bem. Você não se afasta por rejeição, você se afasta por coerência vibracional, porque honrar a sua intuição é honrar a sua alma. Escutar a si mesmo é um ato de profunda reconexão e é essa escuta que começa a guiar o seu caminho.
Escutar é um ato de reconexão com a sua própria luz. O terceiro pilar é a coragem. Quando eu comecei a desenvolver a minha espiritualidade, uma das coisas mais difíceis foi perceber que só saber não era suficiente. Eu já tinha começado a me observar, já escutava melhor a minha intuição, mas e agora? O que fazer com tudo aquilo que eu já sentia? Foi aí que eu entendi o que é a verdadeira coragem. Não é ausência de medo. É agir mesmo com medo quando o coração pede por verdade. A coragem espiritual é silenciosa. Ela não precisa convencer ninguém. Ela se mostra nas escolhas, nos limites, na firmeza. É quando você sente que aquele ambiente não te nutre mais e escolhe sair. Quando você percebe que aquela relação te suga e aí você tem coragem de se afastar. É quando todos esperam que você diga sim, mas você diz não porque você se escutou primeiro. Quer um exemplo real? Você sempre colocou todo mundo na frente, mas agora algo dentro de você pede por silêncio, por autocuidado, por espaço para se reconectar. E mesmo que pareça egoísmo aos olhos dos outros, você diz: eu preciso cuidar de mim, e sustenta essa decisão com firmeza. Isso é coragem vibracional. É o momento em que a espiritualidade deixa de ser só um ideal bonito e começa a se manifestar na prática da vida. Sem coragem, a sua espiritualidade fica na intenção. A gente entende, mas não transforma. Percebe, mas não muda. Esses três pilares, presença, escuta e coragem, são como raízes. Eles sustentam a sua espiritualidade viva, real, ativa. E sabe qual é a melhor parte? Eles não precisam estar perfeitos. Eles só precisam estar vivos. Mesmo que você ainda se distraia, mesmo que ainda sinta medo, mesmo que erre, enquanto você continuar voltando para si mesmo, se escutando com verdade e se escolhendo com coragem, você já está no caminho. E esse caminho não leva para fora, ele leva para dentro, para a sua essência, para a sua alma. Esse caminho te leva para Deus. Desenvolver a espiritualidade não é sobre se tornar um ser perfeito, não é sobre eliminar os problemas da sua vida. É sobre estar disposto a voltar para si, sempre que perceber que se perdeu. E esses três pilares, presença, escuta e coragem, são os pilares que vão sustentar o seu retorno. Eles são simples, mas eles transformam tudo. Se você conseguir lembrar disso nos seus dias mais difíceis, vai perceber que já está muito mais próximo da sua essência do que imagina. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários. Qual desses três pilares você mais sente que precisa fortalecer hoje? Se quiser aprofundar mais, eu deixei o link da jornada da espiritualidade ativa aqui na descrição do vídeo. Eu vou adorar te ter comigo lá. Por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até!